Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Maurício Gariba Júnior, sou reitor eleito do Instituto Federal de Santa Catarina. Gostaria de ressaltar que essa transmissão é uma responsabilidade do canal do ProIFES Federação, então vocês podem acompanhar esse evento tanto no youtube.com/ProIFES Federação, quanto no facebook.com/ProIFES Federal. O vídeo também ficará disponível na íntegra no mesmo canal e nos das entidades parceiras que eu vou listar daqui a pouco. Este seminário nacional é uma iniciativa da Frente Nacional de Luta pela Autonomia e a Democracia nas Instituições Federais de Ensino Superior. Ela é composta por 20 reitores eleitos, reitoras também, evidente, e não empossadas, empossados, e também as entidades estudantis e sindicais. Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, ProIFES Federação, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES, a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, SINASEF, União Nacional dos Estudantes e a Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico, FENET. Entidades que agradecemos e temos a honra de representar aqui hoje. Para se opor aos ataques à autonomia das instituições federais de ensino superior e às ações sistemáticas de intervenção do presidente da República no processo de escolha de dirigentes das instituições de ensino, desconsiderando completamente a opinião, eleição democrática da comunidade acadêmica e seus impactos sobre a governança institucional, esta Frente Nacional de Luta vem realizando, desde dezembro de 2020, uma série de mobilizações de resistência junto à sociedade, ao parlamento e ao judiciário brasileiro. A autonomia e a gestão democrática dessas instituições de ensino são garantias constitucionais que precisam ser preservadas em nome de um Estado brasileiro soberano. E a nossa sociedade precisa estar atenta para impedir que este retrocesso continue. Este seminário nacional, que tem continuidade hoje, busca qualificar este debate junto ao público, trazendo especialistas, parlamentares e membros da comunidade acadêmica. Na semana passada, no dia 1º de junho, abordamos os aspectos jurídicos da autonomia das instituições federais de ensino superior no Estado Democrático de Direito. E no dia de hoje, falaremos sobre a autonomia dessas instituições e o papel do parlamento brasileiro. E, por fim, no dia de amanhã, dia 8, lideranças sindicais e estudantis tratarão do papel da comunidade acadêmica em defesa da autonomia e da gestão democrática dessas instituições. Temos a honra de contar com as ilustres presenças da deputada federal Alice Portugal, a professora doutora Ângela Paiva, o senador Marcelo de Castro e também do deputado federal professor Israel Batista. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra ao meu colega, professor Rui Oppermann. Muito boa noite, colega Gariba, a todos os presentes, nossos participantes aqui. É com grande satisfação que estamos começando essa, que é a segunda mesa do nosso seminário em defesa da universidade, da autonomia da universidade e da democracia na universidade. Eu tenho a satisfação, Gariba, de apresentar nossa primeira
palestrante, que é a professora doutora Ângela Paiva. Na verdade, a Ângela é ex-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é licenciada e bacharel em matemática pela própria universidade, possui mestrado em filosofia pela Federal da Paraíba, doutorado em educação pela Federal do Rio Grande do Norte, é professora do Departamento de Filosofia dessa universidade. Ocupa atualmente o cargo de assessora especial da reitoria e coordena a implantação do Parque Científico e Tecnológico. Mas o mais importante é que a Ângela foi reitora por 2 gestões da UFRN entre os anos de 2011 e 2019. Já antes, como vice-reitora, foi encarregada da implantação do REUNE, saudades do REUNE. Presidiu o Fórum de Reitores das Instituições de Ensino Superior Públicas e dos Gestores Federais do Rio Grande do Norte. E foi presidente da Associação Nacional de Dirigentes das Universidades Federais, a nossa ANDIFES. Aliás, na ANDIFES participou ativamente de fóruns de discussão na elaboração do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E presidiu a Comissão de Autonomia, sendo representante das universidades federais na Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, responsável pela governança da Agenda 2030 no Brasil entre 2016 e 2018. Reitora Ângela, uma grande satisfação tê-la aqui. É uma alegria para mim que tive a oportunidade de conviver com a senhora durante o seu período como presidenta da ANDIFES. Para nós foi um momento muito especial, como também foi toda a questão da discussão sobre a autonomia da universidade na comissão que a senhora presidiu. A palavra está com a senhora tem inicialmente 10 minutos para a sua fala. Muito obrigado por aceitar o convite. Perfeito, muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiramente agradecer ao reitor Rui e ao reitor Télio, né, reitores eleitos, que me fizeram esse convite para participar dessa mesa. Quero também cumprimentar o nosso senador Marcelo Castro, né, o reitor Maurício e todos os colegas reitores, ex-reitores e também reitores eleitos, né, colegas aqui eu quero cumprimentar Oswaldo Negrão, meu presidente do sindicato aqui, da nossa DURNE. Quero também parabenizar os sindicatos, né, o PROIFES, FASUBRA, a UNE, SINASEF, todos esses sindicatos que promovem esse importante debate sobre essa questão tão importante que sempre foi a autonomia das universidades. Eu inicio retomando algumas memórias, né, inclusive dessa trajetória aí, que foi resumida pelo reitor Rui. Em 2018, num seminário em que estávamos comemorando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição Federal, eu afirmei que poderia ser aquele momento em 2018, um momento de celebração, né, de avanços democráticos e humanitários. Entretanto, foi com tristeza que eu afirmei à época, e continuo triste, que o povo brasileiro estava numa encruzilhada de civilização, que definiria o futuro das nossas instituições. Com a vitória do projeto de conservadorismo extremado, havia grandes apreensões, preocupações, desafios. Quando pensávamos na defesa de décadas de uma universidade brasileira, de um projeto de universidade para o Brasil, pública, gratuita, laica, de qualidade e inclusiva, que se configura ao longo do tempo e em toda a história, indispensável para o desenvolvimento social e econômico de qualquer sociedade. Hoje, há mais de 2 anos, este outro seminário demonstra que tudo estava apenas começando. Estamos agora enfrentando graves consequências
do modelo de governo escolhido pelo povo brasileiro, no âmbito da educação, da saúde, da ciência e de tecnologia. Na mesa do dia 1º de junho, nós já assistimos, debatemos os fundamentos, a perspectiva jurídica, filosófica, como fez o reitor João Carlos, sobre a autonomia, de modo que eu vou apenas me reportar aos principais artigos que tratam da autonomia. Então, ela estabelece lá no seu artigo 206, que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, e lá no inciso 6º frisa o princípio da gestão democrática do ensino público. O artigo 207, nosso inseparável artigo que proclama a autonomia, estabelece a autonomia didático-científica, administrativa, de gestão, financeira e patrimonial das universidades. Bom, a existência desse dispositivo constitucional, infelizmente, por si só, não foi, ao longo do tempo, suficiente para assegurar a efetividade da autonomia das universidades. Visando a sua garantia, vários projetos foram apresentados, discutidos, numa série de ações nas universidades, com os sindicatos, com o MEC. Eu lembro aí os anos 95, 98, 99, 2004 e, por fim, lá em 2013, quando nós apresentamos um projeto de lei orgânica. Mas esses projetos não avançaram, por diversas razões. E assim, ao longo dos anos, sucessivas iniciativas do governo federal vêm limitando, e eu diria mutilando, dilacerando a autonomia universitária. Entre elas, nós podemos citar, mais remotamente, em 2002, a universidade, a supressão da defesa judicial da própria universidade, quando retira a procuradoria jurídica da universidade, né, e joga para o setor central. As universidades continuam sendo órgãos de governo e não de Estado. Autonomia apenas de gerência, não temos autonomia para fazer gestão. A nomeação de reitores não eleitos pela comunidade universitária, que é uma grande afronta à gestão democrática. E dos institutos federais, a nomeação do pro tempore. E é por isso que a luta pela autonomia universitária faz parte da história das nossas universidades, dos nossos sindicatos, mas eu friso aqui, como fui presidente da Andifes, o trabalho incansável, diuturno, da Andifes, em defesa da democracia, dos direitos humanos, da autonomia universitária, ampliando o diálogo com a sociedade, né, por meio de quase sempre aliados com frentes parlamentares, para mobilizar a sociedade da importância da universidade e da importância do seu financiamento e da sua autonomia. Ela instituiu a Comissão de Autonomia, que vem trabalhando ao longo dessas décadas, que elaborou estudos, realiza seminários sistemáticos, não é? E em 2004, mais precisamente, e em 2013, essa comissão fez uma discussão, atualizou a discussão sobre a autonomia e, por fim, apresenta ao MEC e começa uma discussão sobre a lei orgânica, uma lei orgânica para as universidades federais. No trabalho articulado com a frente parlamentar, sempre com a frente parlamentar em defesa das universidades, nós conseguimos vitórias importantes. A derrubada de medidas provisórias, a 914 de 2019, a 979 de 2020, entre outras vitórias que nós conseguimos, não nos isolando enquanto universidade, mas sempre dialogando com a sociedade e trabalhando com o parlamento ao nosso lado. O Pleno da Andifes reitera sistematicamente, em notas para a sociedade, a defesa do financiamento da educação superior, a defesa da universidade pública gratuita e inclusiva, da ciência, da tecnologia, da autonomia universitária
E um último ato, eu vou falar o último ato, né, que eu posso até, se eu tiver no meu tempo, parar por aqui, mas posso continuar também. Um último ato foi o Pleno aprovar, né, todo o apoio à nomeação do primeiro indicado da lista, do primeiro reitor eleito e indicado da lista tríplice. E, portanto, se junta, né, a ADIM 6565 como amicus curiae. Bom, se eu falar um pouco da minuta de lei orgânica lá de 2013, que eu posso detalhar mais algumas questões, caso seja interessante, nós temos aí tivemos uma boa discussão com o PROIFES, com o UNE, isso tudo ali no tempo da CESU com o professor Gesualdo, e com o ministro em exercício, Luiz Cláudio, nós fizemos uma discussão, mas aí nós tivemos que abortar a discussão em função da instabilidade. Nós chegamos já em 2014, no processo já de eleição, numa crise econômica, né, que já se desenhava, né, e depois do governo Dilma, uma fragilidade nesse segundo governo da presidenta Dilma, que não permitiram continuarmos com esse diálogo entre Andifes, sindicatos, parlamento, para avançar com a lei orgânica das universidades. Então, nós podemos dizer também que tivemos muitos avanços. 2003, a partir de 2003, nós tivemos políticas muito favoráveis, tivemos o REUNE, que foi um grande projeto, nós tivemos o PENAIS, né, para apoio a todo aquele acesso e permanência que foi feito pelo REUNE, e nós tivemos um avanço principalmente na gestão de pessoas. Eu acho que esse foi um passo super importante na autonomia universitária, quando nós tivemos a aprovação do banco de professor equivalente e do quadro de referência dos servidores técnicos. Então, esse é um momento bem importante da autonomia, mas, no momento, nós vivemos essa crise grave, e eu paro por aqui, mas posso contribuir no debate com outros aspectos. Obrigada pela atenção. Agradeço a professora doutora Ângela Paiva por esse resgate, e eu até anotei, claro que depois a gente vai fazer o debate, até já peço àqueles que nos acompanham que, se quiserem começar a fazer as perguntas, podem fazer por meio do chat, mas que as nossas instituições se tornem realmente um órgão de Estado, que deveriam ser, né? E não de governo, como muito bem disse a doutora Ângela. E dessa forma, eu queria introduzir também no debate o senador Marcelo de Castro, do MDB do Piauí. Muito obrigado, senador. O senador é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, formou-se em Ciências Médicas, Medicina pela Universidade Federal do Piauí, fez especialização, mestrado e doutorado pela Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deputado estadual por 3 legislaturas no estado do Piauí, secretário de Agricultura do estado do Piauí, presidente do Instituto de Assistência e Previdência do estado do Piauí, deputado federal por 5 legislaturas de 99 a 2019, presidiu a Comissão Parlamentar da Crise do Sistema de Tráfego Aéreo, relator da Reforma Política, foi ministro do Estado da Saúde, é senador da República desde 2019, presidiu a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, atualmente é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Senador, muito bem-vindo. O senhor tem 10 minutos. Obrigado. Senador, o seu áudio... Agora sim. Havia me esquecido de liberar o áudio. Então, quero cumprimentar a todos
agradecer ao honroso convite e dizer que, à frente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, eu estarei sempre acessível e disponível para todas as reivindicações, evidentemente, de interesse do nosso país, da educação, da cultura e do esporte. Quero cumprimentar aqui a professora Yari Adner, nome complicado para se pronunciar, lá da Univasf, do campus lá da minha cidade, São Raimundo Nonato, e cumprimentar a todos que estão presentes aqui, parabenizando a palestra tão consistente da professora Ângela Paiva. No meu currículo, vocês viram aí que é um currículo bastante eclético. Eu acrescentaria que fui professor de Física da Escola Técnica Federal do Piauí, que hoje seria o Instituto Federal de Educação. Aos 18 anos de idade, fui professor de Psiquiatria da Universidade Federal Fluminense aos 27 anos e depois fui ser professor da Universidade Federal do Piauí de Psiquiatria, onde estou hoje aposentado. Então, vocês viram que meu currículo se completa de uma maneira mais eclética ainda. Fui professor de Física, o concreto, e depois professor de Psiquiatria, o abstrato. Então, eu transito bem em todas essas questões aí. E agora tive a honra de ser indicado, pelos nossos colegas como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Um assunto que estava um tanto distante de mim desde os tempos de professor, que eu ingressei na vida pública e, evidentemente, que terminei ficando distante daquele projeto inicial meu, que era, e sempre foi, de ser professor, que comecei muito cedo e sempre fui professor, em toda a minha vida profissional, até o dia que entrei na política e depois ficou incompatibilizado o exercício da atividade pública com a função de professor. Mas eu digo aqui para vocês, com um certo orgulho, de que tudo que eu fiz na minha vida, a coisa que mais me gratificou foi ser professor. Eu, às vezes, brinco que os professores não gostam de dar aula, e eu brinco assim, eu digo, olha, se eu um dia perder a eleição, tal, e eu sou capaz de pagar uma universidade para eles deixarem eu dar aula, porque realmente é uma coisa apaixonante quando você sente que você qualifica as pessoas melhor para a vida. Nada lhe dá tanto prazer quanto você ter um grupo de alunos, como eu fui coordenador do internato de psiquiatria na Universidade Federal Fluminense, e ver que nós estamos formando bons profissionais da medicina, bons psiquiatras, e a gente com aquele orgulho de saber que tinha contribuído para melhorar o nível da psiquiatria do país. Então, são bens que de valor inestimável. O assunto de hoje é a questão da autonomia das nossas universidades e as propostas que estão tramitando no Congresso Nacional. É claro que a nossa Constituição, nossa rica Constituição de 88, já de maneira muito enfática, deixa claro nos seus artigos 206 e 207, o 207 que trata da nossa
autonomia universitária, e o 206, que preconiza a gestão democrática. É o que está na nossa Constituição, mas que nós precisamos aperfeiçoar no dia a dia. Nos últimos tempos, nós temos recebido críticas, da questão da escolha de reitores pro tempore, da questão da lista tríplice, que não é seguida, a comparação entre a escolha das unidades federais de ensino técnico, e profissionalizante das universidades federais, a maneira como isso é composto. Isso tem trazido algumas críticas e observações, sobretudo com essa questão dos reitores pro tempore, A pandemia tem contribuído para isso também, mas nós estamos atentos no Congresso Nacional e queremos trabalhar em parceria com todos vocês, que evidentemente estão muito mais ligados e muito mais por dentro das ações do que nós outros, que temos outros milhares de afazeres, que não só esses, E esperamos colaborar, contar com a colaboração de vocês, para que a gente possa fazer acontecer na prática o que já está preconizado na nossa Constituição, de termos universidades cada vez mais autônomas e a gestão democrática das nossas universidades. Então, tem muitos projetos de lei tramitando na Câmara, poucos no Senado com relação a isso, sobretudo 2 com relação principalmente à pandemia. Na Câmara tem um número muito mais expressivo, e eu espero estar contribuindo da maneira mais colaborativa possível para que a gente possa estar dotado de cada vez de uma legislação mais ágil, para que a gente possa ter umas universidades que efetivamente venham a cumprir o seu papel na sociedade brasileira, universidades que sejam inclusivas, que a gente possa ter um número muito grande de pesquisa, de desenvolvimento, de estudos, de publicações que venham em favor da nossa educação e da nossa cultura. Tenho uma compreensão de que o nosso país deveria ser hoje um país muito mais desenvolvido do que é. Poderíamos ter uma renda per capita muito mais avançada, ser um país muito mais civilizado. E sem nenhuma dúvida que, se nós formos observar as causas, fizer uma análise sociológica, antropológica e tudo mais da nossa evolução, nós vamos chegar à conclusão de que nos faltaram muitas coisas, mas essencialmente nos faltou uma educação de massa, de qualidade, e esse talvez tenha sido o fator determinante para que hoje nós não fôssemos uma das nações mais destacadas no mundo. Então, temos a compreensão de que estamos atrasados no quesito educação. Quando fazemos os testes internacionais, sobretudo PISA, nós ficamos numa situação muito desvantajosa e, evidentemente, que temos que fazer um mutirão, um esforço conjunto nacional para que a educação seja efetivamente a prioridade zero do país, para que a gente possa sair da situação que a gente se encontra. A exemplo do que aconteceu, não vou citar aqui, vocês sabem melhor do que eu, que todos os países que melhoraram a sua renda de maneira rápida, e forte foram exatamente aqueles países que investiram maciçamente na educação das suas populações. O Brasil tem essa dívida social muito grande e eu quero, com as limitações que a gente tem como presidente da Comissão de Educação, contribuir para que a gente saia dessa posição e galgue umas posições mais vantajosas no cenário internacional. Quero me colocar à disposição de vocês sempre, estarei ao lado de vocês para a gente lutar por aquilo que é melhor para a sociedade brasileira, para a universidade, para o ensino, para a cultura e para o desenvolvimento civilizatório
né, não só nosso, mas de toda a humanidade. Então, eu espero, de maneira simples, contribuir naquilo que tiver a nosso alcance. Meu compromisso é de ser transparente, receptivo, não é? E estar sempre aberto ao diálogo, ao entendimento e à colaboração para que as coisas resultem da melhor maneira, da melhor evolução em favor da nossa educação, cultura e esporte do nosso país, que é a minha obrigação. Pois, senador Marcelo Castro, da física para a psiquiatria é realmente um elástico como eu nunca tinha visto igual. Meus parabéns. E nessa trajetória, o senhor se apaixonar pela docência, pelo ser professor, não me surpreende, porque todos nós nos apaixonamos com a vida na universidade, a vida nos institutos, dar aula, o ter alunos internos, como o senhor médico, né, certamente teve lá na Fluminense, não? Fazer pesquisa, que é uma coisa maravilhosa, lembrando sempre, né, que são os institutos federais e as universidades federais os principais responsáveis pela pesquisa, né, que hoje se produz no país. E aí, se não fosse essa pesquisa, talvez a nossa pandemia estivesse ainda pior, por incrível que pareça. E estamos aí lutando muito com a questão dos orçamentos, né, com essa pouca compreensão disso que eu achei muito importante o senhor colocar, que é que nenhum país se desenvolveu sem educação e sem pesquisa. Não há saída para isso. E essa é uma lição tão simples, tão básica e tão difícil, né, das pessoas entenderem, dos governos entenderem, que nós precisamos estar todo o tempo martelando e lutando e defendendo, né, com, não vou dizer as unhas e dentes, porque não se trata disso, é com a Constituição na mão. Né? Então, eu vejo que a sua disponibilidade, a sua parceria conosco é muito importante. Penso que o Senado tem aí um papel muito importante, a Comissão de Educação, com certeza. Talvez possamos aí cogitar, senador, uma mesa, um seminário onde se fale construtivamente sobre o papel das universidades, sobre o papel dos institutos no desenvolvimento da educação superior, no desenvolvimento científico e pesquisas. Eu sei que às vezes a gente teme que essas mesas descambem para radicalismos, mas nós somos da ala construtiva. Nós somos da ala que quer realmente discutir a questão da educação. E essa poderia ser uma possibilidade. O senhor está vendo aqui, nós estamos sendo apoiados por federações, sindicatos, associações, por todos, entendendo a justeza da nossa preocupação com a autonomia e com a democracia da universidade. Muito obrigado. Há uma série de perguntas que estão vindo aí e nós vamos ter a oportunidade de voltar a conversar com o senhor. Mas, nesse momento, quis a sorte que ela se atrasou um pouco e eu tive, então, a alegria, né, e o prazer de apresentar para todos, se fosse necessário, mas eu acho que é importante, a nossa querida deputada federal Alice Portugal. Começo dizendo que a deputada é nossa colega, né, servidora da Universidade Federal da Bahia, onde também se formou, né, trabalhou, militou em sindicatos, militou na CUT, na FASUBRA, foi deputada estadual de 94 a 2002 e está como deputada federal, sempre pelo PCdoB, desde 2003, portanto, exercendo o seu 5º mandato, né? Agora como presidente da Comissão de Cultura da Câmara. Mas, deputada, mais do que tudo isso, quem lhe vê, ou quem lhe viu já defendendo a educação superior no Congresso e em outras instâncias, sabe do orgulho e da honra que é nós termos a senhora aqui. Né? Uma verdadeira defensora, autêntica defensora da educação superior pública, laica,
autônoma e inclusiva desse país. É uma alegria, uma satisfação tê-la aqui presente e a palavra está com a senhora. Muito obrigada, professor Rui Oppermann. Eu gostaria de cumprimentar a todos e todas que, neste momento, acorrem a esse seminário da Frente Nacional de Luta pela Autonomia e Democracia nas Instituições Federais de Ensino Superior. Eu gostaria de cumprimentar essa mesa, essa dileta mesa, né, que, neste momento, compõe a defesa desta tese. Né? O senador Marcelo Castro, a ex-reitora da UFRN, a professora Ângela Paiva, e gostaria também de cumprimentar o professor Dr. Maurício Gariba Júnior, do Instituto Federal de Santa Catarina. Professor Rui, para mim é uma honra estar com vocês. Quero abraçar em especial a comunidade da Univasf, que nesse momento passa por essa circunstância de cheque à autonomia universitária. E essa é uma noite muito importante. Eu não tenho o currículo do senador Marcelo Castro, eu sou apenas uma fã e seguidora dele, aprendiz, assim digamos. Eu sou uma farmacêutica bioquímica da Universidade Federal da Bahia, sou do setor da pesquisa universitária, trabalhei 10 anos num laboratório de virologia, dando sustentação laboratorial às teses de doutorado de todos aqueles que especulavam sobre os vírus hoje, né, estão em debate nesse país, inclusive a sua conceituação. A vida, né, a luta por uma universidade justa, democrática, por verbas para pesquisa, por verbas para graduação e para pós-graduação, acabou me conduzindo a fazer a escolha, né? Eu trabalhei com um grande hepatologista precocemente desaparecido no nosso país e ele me dizia, vai chegar a hora da sua escolha, a ciência ou a política? Eu disse, ambas são ciência. A política é ciência e arte, né? De convencer, de persuadir, para transformar a vida das pessoas. Não arte de corromper, de iludir, né? Mas de persuadir. Então, eu hoje, como alguém da política, mas não como uma profissional da política, porque você ter a universidade para voltar é uma âncora indispensável à sua liberdade de exprimir-se no parlamento. E assim é que nós temos feito mandatos, como o meu, como o do senador Marcelo Castro, foi deputado, tive a honra de ser sua colega como deputada, e muitos outros, não é, que compõem essa pleiade de parlamentares que ainda mantêm-se ancorado na luta pela distinção de que a universidade, que o Instituto Técnico e Tecnológico, o ensino técnico e tecnológico são fundamentais para a emancipação do país, a emancipação científica, tecnológica, a emancipação soberana, né, desse país, porque um país que não se afirma nos seus saberes, na sua construção educacional, na sua construção universitária, na sua liberdade de produzir, ele não será emancipado efetivamente. Então, é nesse diapasão que nós nos situamos nas comissões de educação e de cultura da Câmara, e a minha expectativa é a expectativa de que possamos, mesmo nesse período de retrocessos no nosso país, de retrabalho em nosso país, constituir a afirmação necessária de que a autonomia é um bem, é um direito e é um preceito constitucional que nós não vamos abrir mão. E a democracia universitária, ela não foi constituída sobre pilares frágeis, sobre o pilar do democratismo, como na década de 70, quando abríamos o debate sobre essa questão, alguns diziam, não tem que ser meritocracia pura. Sim, nós todos somos a favor do mérito acadêmico, né? Nós lutamos, inclusive, para que os planos de carreira, coisa que no passado não se imaginava possível, e eu me lembro muito bem que as carreiras tradicionais, como a do meu querido Marcelo Castro, né, os médicos dificilmente faziam um mestrado, um doutorado, se especializavam, estudavam, se aprofundavam, mas a carreira acadêmica ela trouxe a perspectiva de crescimento, né, institucional a partir da titularidade. E nós passamos a ter uma corrida pela pós-graduação, um dinamismo no aspecto da formação. O elemento formativo ganhou
destaque na instituição, e nós unimos esses dois elos da vida universitária, o mérito acadêmico e a garantia de que os seus dirigentes fossem pessoas relacionadas com a estrutura da vida universitária e da vida dos institutos. Hoje, institutos, velhas escolas técnicas federais, depois Cefetes, né, IFETES, e agora os institutos federais de tão larga experiência e contribuição para a formação dos nossos profissionais. E, infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que toda essa construção, esse binômio mérito-representatividade, está sendo desconstruído no Brasil, porque as comunidades universitárias estão elegendo suas listas e estão vendo pessoas fora das listas serem indicados para gerir as instituições. Idem nos institutos. Ou mesmo, o primeiro sem dúvida, a expectativa de qualquer organismo público que indica o seu nome ter o primeiro da lista respeitado e indicar-se o terceiro. Obviamente, nós sabemos que isso faz parte de um contexto que nós estamos vivendo no Brasil. Evidentemente, eu não partidarizo este debate, mas eu politizo este debate e essa intervenção, porque, na verdade, as instituições, elas, para que sejam respeitadas, a sua comunidade precisa ter voz. É uma comunidade de 3 partes, são os seus docentes, os seus servidores técnicos e administrativos, e os estudantes, foco da ação de todos nós. Porque a instituição existe para formar melhor e para fazer com que as fronteiras entre os que pensam e os que fazem, elas sejam diminuídas. Porque nós sabemos que ainda hoje, mesmo depois da expansão, mesmo depois da democratização, nós ainda temos um terreno abissal entre os que pensam e os que fazem no Brasil. E esse abismo, ele tem se aumentado nesse período, com o desemprego, com a fome, com a pobreza sendo a irmã gêmea da pandemia. E as instituições públicas sendo atacadas de forma vil, como se fossem inimigas e não aliadas do Estado. Nós sabemos que nas universidades e dos institutos federais, mais de 90% das pesquisas desse país são realizadas. São realizadas, muitas vezes, com o jeitinho brasileiro, porque os recursos eles caem seguidamente desde 2016. E isso é muito grave, porque estamos vendo o encolhimento de perspectivas e, infelizmente, a fuga de cérebros para o exterior, aposentadorias precoces, com temor dos prejuízos, e isso é natural, dos prejuízos salariais, dos prejuízos de carreira, fugas de cérebros, aposentadorias precoces de pessoas no auge da sua maturidade produtiva e intelectual, sendo praticamente forçadas à porta da rua como serventia da casa lhe sendo oferecida. É assim que se diz no Nordeste aqui, professores. E nós, portanto, entendemos que é hora de criarmos também as nossas estratégias para garantir que reitor eleito seja reitor empossado nas universidades federais e nos institutos federais. Essas estratégias que já foram usadas no período da ditadura militar. No período da ditadura militar, a lista sextupla. E nós nunca tínhamos o reitor indicado naquela lista. Passamos a assumir a estratégia de fazer uma lista inteira, com o compromisso de que, se não fosse o primeiro indicado, os outros não assumiriam. E nós fizemos isso em muitas universidades. Eu sou da geração da Porta das Cadeias, tenho muita honra de ter participado e ajudado a organizar o Congresso de Reconstrução da UNE em 79, fui dirigente de DCE na Universidade Federal 2 vezes, e depois a vida me tirou da ciência pura para a ciência política. Então, eu penso assim que o que está acontecendo é um retrocesso e que nos convoca a um retrabalho. O trabalho que nós fizemos, que não foi concluído. Os governos que expandiram as universidades, que deram luz à educação pública, sob a égide da participação coletiva, erraram. Nós erramos por não cravar em lei que era o primeiro. Os institutos federais, no entanto, o fizeram, porque a lei diz que é
o eleito, a eleita, e não uma lista. E isso está sendo confiscado, descumprido, vilipendiado e a ilegalidade graçando, não é, em muitos dos processos eleitorais ocorridos no interior dessas instituições. Por isso, eu quero dizer que esse seminário ele joga um papel exponencial, porque nos perguntariam, mas o presidente, não é? Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas e do Estado brasileiro. Não seria ele a pessoa ideal para fazer essa escolha? É importante dizer que a autonomia universitária ela não nasce de um conceito vago. Ela nasce da experiência milenar da articulação do pensamento humano em instituições. E que esse mecanismo de construir liga interna nas instituições lhe dá a possibilidade, né, muito promissora da articulação entre os saberes, entre os fazeres. Não uma competição interna ou uma aglomeração de ciências diferentes, mas a garantia de que essa liga universalizante faça dessas instituições as instituições avançadas, não somente caixas de ressonância das necessidades da sociedade nas mais variadas formas da ciência, mas, acima de tudo, nas relações humanas. A autonomia ela nasce da necessidade da universidade garantir o livre pensar para produzir conhecimento a serviço da sociedade. É por isso que ela não pode ser uma instituição subordinada. É por isso que a autonomia consta na Constituição Federal, não é? Como ela é administrativa e financeira, inclusive, e acadêmica, acima de tudo, para que ela possa ter liberdade de pesquisar. Quando a proposta de criação da EBSER, que gere os 50 hospitais universitários brasileiros, surgiu aqui no Congresso Nacional, e eu me insurgi contra ela, não é porque eu fosse contra a criação de uma empresa pública, é porque na proposta original, no projeto de lei original, além de ser uma grande terceirizadora, né, e, portanto, nós perdermos o objeto da relação de carreira e de compromisso dos que servem em um hospital que garante o binômio docente-assistencial, ela tinha como objetivo interferir no conteúdo das pesquisas universitárias ocorridas nos hospitais universitários. Nós conseguimos tirar isso do projeto. Foi uma redução de danos. Mas o objetivo é esse. Porque acham que se produz para a esquerda, ou seja, um lobo cerebral apenas que trabalha nas universidades, que se produz ideologicamente. E é a ideologia de gênero. Então, o fundamentalismo, ele sempre atrapalhou a ciência e a humanidade. O extremismo sempre atrapalhou a ciência e a humanidade. É exatamente a amálgama que garante a formação eclética e a possibilidade de se enxergar os vários cenários da vida. Então, senhor ministro da Educação, senhor presidente da República, são os dois lobos cerebrais que funcionam aqui. E nós queremos oferecer esta pluralidade. A autonomia garante isso. Como intervir nisso? Mas é difícil você falar sobre isso com quem não pensa a sociedade. Infelizmente, o governo ele não é um governo interventor, ele é um governo eleito. Assim como a Câmara dos Deputados, eu não falarei do Senado, onde temos 513 delegados da sociedade para representar as partes através dos partidos, são 513 deputados federais eleitos, nenhum nomeado. Nenhum nomeado. E por quê? Com todos eleitos, nenhum nomeado, nós temos hoje projetos que reduzem a natureza da educação pública, que buscam, pelo menos, confiscar direitos, como a reforma administrativa que iniciaremos a analisar em comissão especial essa semana, que desestimula a juventude a fazer concurso público, porque fará um concurso muito difícil e ficará 3 anos como trainee, porque o estágio probatório não contará para a sua aposentadoria, para a sua evolução na carreira. Ele será um período de avaliação longo para o uso dessa mão de obra especializada e possivelmente descartada a posteriori, porque a ideia é reduzir e passar para o setor privado.
boa parte das atividades, inclusive parte da docência universitária, que poderá ser conveniada segundo o texto da reforma administrativa. A reforma da Previdência já tirou direitos enormes do ponto de vista da perspectiva, não é, de uma aposentadoria paritária com o que se percebe no período ativo. E, sem dúvida alguma, a tentativa de mexer no âmago das instituições está em andamento. E o âmago é a sua autonomia. O âmago é a sua democracia. É a capacidade de dialogar internamente e dialogar ao mesmo tempo com a sociedade. E na medida que o âmago seja atingido, nós perderemos a perspectiva de uma formação plural, universal, né, que possa, né, constituir na construção de um ser humano mais inteiro, como nós precisamos. E isso realmente é muito grave. Reitor eleito que aguarda a nomeação. Universidade Federal do Vale do São Francisco. Que advento para a vida universitária brasileira. O rio da integração nacional, integrando estados, integrando saberes, culturas, perspectivas de crescimento multiprofissionais. E as novas universidades sofrem horrivelmente com corte de verbas, com não tendo a perspectiva de finalizar o seu processo de instalação, de criar novos campi, de contratar, através de concurso, professores, servidores para as suas instalações, para novas unidades. Isso tudo está muito sério, né? Porque o corte de recursos em 2021 deixa dúvidas se nós teremos possibilidade de, depois da imunização dos docentes e servidores, conseguirmos adequar as instalações universitárias para receber os alunos na primavera. Porque, fazendo as contas, é o que talvez a gente consiga ter imunizado, não só vacinado, mas imunizado o setor fixo da vida universitária, sabendo que os alunos estarão no transporte público carregando o vírus para dentro e para fora da instituição. A verdade é que o que é necessário, senador Marcelo, é que a gente faça um grande movimento para os 81 senadores e os 513 deputados possam dizer não à tentativa de intervenção no âmago da vida universitária. Nós queremos eleições respeitadas. Nós queremos, não é, que o primeiro das listas sejam indicados. Nós queremos corrigir o equívoco de não termos votado um projeto meu, do deputado José Guimarães, que garantia transformar em lei a eleição direta. Mas não havia correlação de forças, porque, afinal, nós elegemos presidentes de matriz popular, mas não elegemos um congresso de matriz popular nunca. Tanto os governos do ex-presidente Lula como da presidenta Dilma, eles tinham minoria no Congresso e precisaram aliançar-se com os mesmos setores que dão governabilidade a esse governo, infelizmente, que sorri diante de quase 500 mil de mortes pelo novo coronavírus do Brasil. Eu finalizo, professor Rui, dizendo, portanto, que nós, da Comissão de Educação, conseguimos aqui na Câmara um grande feito, porque a comissão, suprapartidariamente, em maioria, defende a autonomia universitária. E qualquer universidade que precise do nosso aval para assinar os manifestos, amanhã nós receberemos o ministro da Educação, quarta-feira, na Comissão de Educação. Eu acabo de chegar em Brasília, me atrasei, porque o voo atrasou, são poucos voos agora, né? E muito cheios. Mas eu quero dizer, portanto, que nós estaremos à disposição da Univasf e de todas as outras instituições, não é, que precisem. Nós passamos um ano esperando a nomeação da professora Luzia no Instituto Federal da Bahia, foi muita luta. Santa Catarina tem nos dado lições. Né? O Rio Grande do Sul nos dado lições, vamos aprender com as lições positivas e não vamos deixar, não é, que atinjam o âmago das instituições. Já estão atingidas nos seus cofres, nos seus recursos, não é? E, infelizmente, nas suas pesquisas, nas bolsas de mestrado e doutorado, todas foram absolutamente atingidas neste momento, neste ano e por esse orçamento. O nosso compromisso, a nossa disposição, a nossa compreensão profunda sobre o que significa autonomia para que essas instituições floresçam em conhecimento e em coparticipação com a evolução da nossa sociedade. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, deputada Alice, pelas suas palavras contundentes, as suas e também do senador, em defesa da universidade, em defesa do Instituto Federal, porque nós corremos risco, né, de não chegarmos no final do ano em razão desses cortes que a deputada acabou de citar. Coincidentemente, essa preocupação é da grande maioria dos reitores das universidades e dos institutos, mas de algumas não. Coincidentemente, são as que estão sob intervenção. Coincidência isso. Enfim, é muito importante, na fala, inclusive, do professor Rui, o fato de repente, termos alguma audiência pública dentro do Senado, ou mesmo da Câmara, para levar esse assunto sobre a questão da democracia, a questão da autonomia institucional. Nós teríamos também a presença do deputado professor Israel Batista, mas, infelizmente, por problemas, outros compromissos, ele não pôde estar com a gente. Então, a gente começaria, se o professor Rui permite, perguntas. Não sei se o professor Rui quer fazer a primeira. Fique à vontade, professor. Eu até, Gaio, obrigado. Eu quero, primeiramente, cumprimentar aqui também o nosso ex-reitor, o reitor Arimateia Lopes, o senador certamente há de conhecer, reitor lá do Piauí, grande figura, foi meu companheiro na diretoria da Andifes, e que também está nessa situação que todos estamos aí com esse autoritarismo colocado pelo atual governo. Mas eu não posso deixar de fazer um comentário sobre a fala da deputada Alice, primeiramente elogiosa em todos os lados, muito reconhecimento, mas tem uma questão que a senhora disse que destravou algo que eu não conseguia verbalizar, que é o seguinte: eu não partidarizo, eu politizo a questão da educação. Olha, deputada, se os 503 deputados e 60 e tantos senadores entenderem esta mensagem, nós talvez venhamos a realizar o sonho de todos nós, ao longo de nossas vidas, de que a educação vai mudar esse país. Porque não é uma questão partidária. Absolutamente. Não é uma questão de poder partidário, é uma questão da politização, da política, na real acepção da palavra. E depois, mais adiante, a senhora ainda colocou o que eu acho que é a principal decorrência disso. Faz 800 anos que a gente politiza dentro das universidades, porque nada mais é do que politizar as coisas que se faz a autonomia. A autonomia é para politizar, é para criar a consciência crítica, é para criar nas pessoas a reflexão em todos os olhares e sob todas as dimensões. Nós aqui que temos a experiência universitária, o senador foi professor, a Alice é nossa colega servidora, a Ângela continua como eu, como Gariba, na ativa. Nós todos sabemos que a universidade ela é um espaço aberto de construção da cidadania. Portanto, esse ataque que está sendo feito, ele é um ataque não só à universidade, mas à sociedade como um todo. Não é? E aí, eu gostaria de colocar uma pergunta, e é uma pergunta que vai para a reitora Ângela, mas ela pode e deve ser respondida também pelos nossos outros dois participantes. Ficamos sempre reféns da conjuntura e de um congresso para debater, retrógrado, para debater a proposta da lei orgânica das universidades. Temos medo de perder e continuamos a perder porque a autonomia é cada vez mais atacada. Como reverter isso, na sua opinião? Eu
faço essa pergunta inicialmente para a reitora Ângela, porque ela participou das negociações num determinado momento crítico, mas não há momento que não seja crítico para o Congresso, não há momentos melhores ou piores, todos os momentos são importantes. Então, Ângela, depois o senador, a deputada Alice, como é que se dá essa questão? Por que não se destrava isso se existe toda uma compreensão de que esse é um aspecto fundamental para a universidade e para o país? Bom, importante questão, e veja, eu penso que até tentei fazer na minha apresentação prévia um histórico do esforço que a sociedade brasileira, a sociedade civil organizada, os sindicatos, a Andifes, as universidades, o próprio MEC em alguns momentos, ou seja, o próprio governo federal e vários parlamentares, nós tivemos lutas, a luta é incansável e não cessa nunca. Então, a gente tem que dar esse crédito. Nós nunca paramos de lutar, desde que percebemos que o artigo constitucional ele não é auto-aplicável. Não é. Tanto que nós estamos com a autonomia esfacelada. Né? Então, se assim fosse, nós não teríamos esse grande pecado da emenda constitucional 95, o orçamento de 2021, a não nomeação dos reitores, a saída das procuradorias, entre tantos outros males. Então, qual é a primeira construção? Porque, veja, isso não é um entendimento específico da Andifes, ou do Proifes, ou do Andes, etc., da UNE, nem do parlamento. É que nós... é um entendimento coletivo, que nós precisamos regulamentar, nós precisamos ter uma lei orgânica. Esse é o entendimento. Quais foram os passos que foram sendo dados? Ora, só relembrando aqui, o projeto de 95, né, que era a PEC 233, propunha acrescentar ao artigo 2207 a expressão a autonomia vale na forma da lei, ou seja, tirar da Constituição. Então, não tinha como avançar naquele momento com uma proposta como essa. Então, o debate é a grande contribuição que todos podem dar o tempo inteiro. Né? Veja se isso tivesse passado, nem constitucional, nem o 207 valeria, né? Porque a gente estaria com a lei ao vento dos congressos, do parlamento e dos governos. Em 98, a autonomia seria somente um modelo de gestão. Em 99, a proposta da autonomia seria por uma lei ordinária. Também não houve consenso, nem entre sindicato e Andifes e comunidade universitária, UNE, etc. Não houve consenso sobre isso. Em 2000, outro projeto, vocês lembram, do emprego público. Lembram da história do emprego público? Que resumia a autonomia na gestão de pessoas versus emprego público. Bom, nós avançamos nesse ponto, nós não tivemos a lei orgânica naquele tempo, mas nós tivemos um avanço, o regime jurídico único. E, na sequência, um plano de carreira, o plano de cargos e salários dos técnicos e dos professores. Então, essas são conquistas no âmbito da autonomia. 2004, aí Tasso Genro, Ana Lúcia Gazola, nossos que ouvimos também no dia 1º, a grande proposta de reforma, de reestruturação das universidades, e dentro disso, neste bojo, a questão da autonomia. Mas também não andou, e a gente estava com Tasso Genro, a gente estava num momento interessante. Ontem, no dia 1º, ele falou um pouco sobre isso. Hoje nós temos uma proposta, avanços significativos, como eu falei, mas o grande problema aqui, por não ser a universidade não ser um organismo de Estado e sim de governo,
nós ficamos à mercê dos modelos de governo que são eleitos pelo povo brasileiro. Então, a minuta de lei orgânica que foi trabalhada com o MEC lá depois de 2013, e foi o último documento que foi entregue pela Andifes, tem várias questões muito interessantes, várias questões, várias propostas de lei orgânica. Entretanto, acho que a soma, né, de Senado e Parlamento hoje, nós temos realmente, eu preciso dizer aqui que nós temos aí, como a deputada Alice colocou, uma reforma administrativa que é colocar pelo ralo muitas conquistas na gestão de pessoas, né? E isso é muito caro na questão da autonomia. É muito importante olhar a característica de uma universidade, ensino, pesquisa, extensão, estendendo os braços para a inovação, abraçar as demandas da sociedade e como fazer isso com professor dedicado. Eu não tenho autonomia para gerir a carga horária de um professor quando eu quero soluções que cheguem à sociedade. Então, o que nós temos entendido depois de 2013 é que essa discussão tem levado em vários momentos, como em vários seminários que nós participamos, que nós temos que ir trabalhando a lei orgânica, sim, no momento em que a gente tiver essa possibilidade de avançar com a lei orgânica e não tenha de volta um grande monstro que destrua de vez a universidade. Então, essa construção coletiva com o parlamento precisa ser continuada para a gente avançar na questão do financiamento, e aí a gente sempre defendeu. Emenda Constitucional 95 nunca deveria ter existido. Mas, assim, estão aperfeiçoando isso, tá? Aperfeiçoando ao contrário, a vergonha do orçamento 2021, que vai fadar muitas universidades a não terem ano letivo ou semestres letivos completados. Então, nós temos avanços, precisamos estar em constante debate. Eu acho que a contribuição principal desse seminário, Rui, nesse momento, eu elogio aos reitores que estão na luta pela sua nomeação, é que esta luta da nomeação é a luta de todo dia, na questão do financiamento, da gestão acadêmica, da liberdade de cátedra. Nossos professores estão com a mordaça, né? Nós tivemos escola sem partido, depois muda o nome, mas a mordaça vem a cada dia, não é? Haja vistas pessoas que não são nem nomeadas porque pensam de um modo diferente do outro. Então, a luta pela lei orgânica é uma luta contínua, até o momento em que tenhamos uma convergência de um entendimento do conceito, do projeto de universidade que a gente quer para o Brasil, que é uma universidade que forma para a cidadania. Obrigado. E que não convive, não existirá, se não tivermos um Estado democrático de direito fortalecido. Ou recuperado, não é fortalecido, é recuperado. Obrigado, Ângela. Muito obrigado. Senador Marcelo Castro, o senhor quer fazer algum comentário sobre a colocação que fizemos aí com relação a essa ideia de fazermos política, né? E não politicagem com a educação? Como é que o senhor, que tem essa larga experiência, né, vê essa questão e quais são as dificuldades que a gente tem para conseguir fazer isso? Porque eu tenho certeza que os nossos deputados e senadores entendem essa mensagem, mas a gente precisa fazer isso na prática também. Ligar o microfone novamente, senador. Sem dúvida, a nossa líder nessa área, que é a deputada Alice Portugal, matou toda a charada, né? Quer dizer, precisamos estar todos unidos, politizados, né, na universidade, mas não partidarizados, porque aí não vai funcionar. Então, o que nós precisamos é de uma universidade autônoma, dirigida democraticamente, com independência, para agir em favor
do ensino, da cultura, do saber, da ciência, com toda a responsabilidade que tem, como é exemplo, né, as grandes universidades do mundo inteiro. Nós temos uma universidade de bom nível no nosso país, é evidente que sempre precisamos aperfeiçoar, melhorar, mas as nossas universidades públicas são de qualidade, né, na sua grande maioria, tem grandes serviços prestados ao nosso país, e nós precisamos, evidentemente, acelerar essas legislações que estão no Congresso Nacional em favor da autonomia e da democratização das nossas universidades, né? E a exemplo, como foi dito aí pela professora Ângela Paiva, né, é a nossa lei orgânica, né, das universidades federais. Então, eu acho que nós podíamos fazer um esforço agora grande para ver se a gente conseguiria aprovar essa lei que já está tramitando há bastante tempo e ainda não conseguimos dar esse passo, né, decisivo no sentido, né, desse marco legal tão importante para trazer, né, toda a normatização da autonomia e da democratização da nossa universidade. Então, nesse sentido aí, eu quero me somar a vocês nesse esforço para que a gente possa ter a nossa lei orgânica tão necessária e tão atrasada, porque isso era para vir, né, logo em seguida. A nossa Constituição já deveria ter vindo, né, a lei orgânica das universidades, mas lá se vão 30 anos depois e nós não estamos ainda lutando para poder tê-la. Mas acho que vale a pena lutar, né, e acreditar que é possível, acreditar que sempre podemos melhorar, e nós todos devemos estar imbuídos desse propósito e disponíveis, né, para acreditar e trabalhar nesse sentido. Então, acredito que estou falando pelo Senado, quero, na Comissão de Educação e com a colaboração dos outros senadores, trabalhar nesse sentido aí para adotar as nossas universidades dessa lei tão importante, a nossa lei orgânica. Excelente notícia, senador. Olha, eu devo lhe dizer que essa valeu a noite, valeu o dia e vai valer o ano, porque a minha pouca experiência, mas importante experiência para mim, junto ao Congresso, é de que quando reitores e reitoras se reúnem com os representantes da Câmara e do Senado, há essa interação, essa compreensão de que a gente está trabalhando pela mesma causa. Né? Essa imagem, né, distorcida das universidades, que se pinta como que querendo atacar, né, ou atacando a nossa verdadeira essência, ela é absolutamente falsa. Nós somos pessoas, somos professores comprometidos com o futuro do Brasil, e por isso mesmo vamos sim juntos trabalhar para que a gente possa fazer disso, dessa promessa de 1988, uma realidade para 2021, 2022 e assim por diante. Mas parece que a humanidade está fadada a conviver, né, de vez em quando com ventos obscurantistas, né? É verdade. E coisas que a gente pensava que já estavam no passado e vem novamente, né? Ideias preconcebidas, preconceituosas, né? E até franca oposição à ciência, a posições científicas, como se fossem posições, né, contra a sociedade, contra a evolução, contra a civilização. Infelizmente, a gente tem que estar preparado e saber que a humanidade tem essas fraquezas, não acontece só aqui no Brasil, mas esse surto, né, conservador, né, parece que permeia o mundo todo, e essas ideias obscurantistas. Você imagina, depois de Fernão Magalhães, de acho que 1500 e tanto, ter rodeado a Terra toda, né? Nós estávamos discutindo hoje terraplanismo, pelo amor de Deus, é um negócio inimaginável, mas infelizmente tem que
que saber que é assim mesmo que caminha a humanidade e a gente tem que conviver com essas barbaridades, né? Essas tontices, né? Infelizmente é isso aí. Mas o senhor sabe, senador, que na minha juventude teve um cantor que disse, ele é um poeta mais que um cantor, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe essa é a nossa hora de fazer as coisas acontecerem, né? Deputada Alice, Portugal, por favor. Pois bem, professores, eu vou fazer a minha fala e vou me despedir simultaneamente, porque eu já havia avisado que tem esse compromisso agora, mas eu quero dizer que são falas inspiradoras. A professora Ângela, ela traz, né, uma fotografia que eu me vi participando, né, na minha espera de todos aqueles momentos, desde a produção do RJU, que nós, servidores públicos, ajudamos a redigir, e haviam, inclusive, grandes próceres potiguares na participação na época dessa discussão, não é, professora? Nós participamos diretamente da discussão da Constituinte, né? Colocamos o capítulo da Universidade da Autonomia com tanto zelo, tanta luta das comunidades universitárias de todo o país. Nós fizemos aquele grande movimento de que as universidades tinham que ter somente uma natureza jurídica, não dividi-las entre autarquias e fundações, e o primeiro plano de retribuição de cargos e empregos. Interpolamos as carreiras de docentes e servidores. Então, foi realmente um conjunto de vitórias enormes, fruto dessas cabeças e de outras que estão entre nós, outras que se foram. Então, a luta foi muito grande. Mas tem algo que eu nunca vou esquecer quando eu era estudante de farmácia, na década de 70, e que o longevo, não é, dirigente do MEC, CESU, professor Edson, ele dizia que, olha, quando nós reivindicávamos um prédio novo para a minha faculdade, ele dizia, olha, menina, farmacêutico, eu sou farmacêutica com muito orgulho, vai nascer sem boca pela lei do uso e desuso. Vocês estão há quanto tempo que não lutam e não conseguem? E ele era um homem da ditadura. Depois o senhor vai ver que nós não só vamos falar, como vamos gritar. Fizemos uma greve de um semestre e conseguimos um prédio magnífico que está lá na Universidade Federal da Bahia, onde eu tenho a honra de ter discutido, inclusive, a cor das bancadas dos laboratórios. Essas são coisas, né, da nossa vida, da nossa luta. E eu quero dizer o seguinte, nós estamos na involução, né, da nossa condição reivindicatória. Nós temos que novamente gritar. Bom, isso é o meu estímulo militante, né, que me permite fazer esse tipo de convocação para a comunidade universitária. Houve o tsunami da educação com o ministro nada saudoso Weintraub, mas e agora? O ministro é um homem recatado, né? Não é de arroubos, ouve, dialoga, chama, conversa, mas a política é uma política restritiva à democracia e à autonomia universitária. E a política é restritiva ao objeto do financiamento das instituições. Mas ninguém dava R$1 que nós aprovássemos o novo Fundeb, não é, senador Marcelo Castro? Especialmente na Câmara, onde a composição é uma composição mais rigorosa ideologicamente para o conservadorismo. Mas foram milhões de WhatsApps, milhões de e-mails. E os deputados corriam atrás de mim, porque eu sabem que eu sou desse negócio, e diziam, manda parar, está travando tudo. Eu mandar parar? Não. Os professores do ensino básico têm as suas entidades. E eles querem ser ouvidos nas regiões, nos municípios, senhores prefeitos. O que é isso? Não vai ter um apagão educacional em 21, no meio de uma pandemia? E foi uma vitória, né? Que eu vou dizer, Marcelo, você nunca me viu chorar. Eu acho que ninguém tinha visto uma lágrima minha em público, mas eu chorei. Porque sem esse Fundeb, Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Paulo Freire estariam revirados nos túmulos.
E mesmo assim, mesmo com esse dinheirinho, está sendo muito difícil. Porque tem que sanitizar, botar álcool, abrir janela. Nas escolas do nosso Nordeste, que tem muitas que não tem janela, professor Rui e professor Maurício. É duro o negócio. São muitos Brasis. E eu falo isso da condição de ser uma filha de uma catarinense com um baiano, né? Então, eu conheço esses Brasis. Eu digo a vocês que é muito bom a gente sonhar agora com, novamente, discutirmos essa legislação, essa nossa legislação específica da vida universitária. Não é? É um estatuto. Mas eu conversava esses dias no Conselho dos Pró-Reitores de Assistência Estudantil, né? E eles também querem sair do decreto, porque esses 18% foram exatamente 18 e poucos por cento de redução em relação ao recurso do ano passado, ele atinge de cheio o sistema de cotas e assistência estudantil. E nós estamos tendo a evolução de uma evasão universitária inesperada. Como o governo sabe que não tem força para acabar as cotas sociais de inclusão nas universidades, eles estão matando por inanição. Eu também estive numa plenária da Andifes, que não foram as últimas, mas no ano passado ainda presencialmente, e nós tivemos o relato de uma professora de uma jovem universidade do norte do país, relatando suicídio entre meninos indígenas, que voltavam frustrados para as suas comunidades, por não terem conseguido permanecer na instituição. A situação é muito grave, é gravíssima. É gravíssima em relação às cotas, em relação à manutenção. E qual é a nossa dúvida? Eu sou a relatora do projeto da professora Dorinha Seabra Rezende. Eu sou do PCdoB, ela é do DEM. E nós nos unificamos integralmente no conteúdo universitário. É o que eu falo de não partidarizar. Porque hoje nós vivemos a era da transversalidade. E nós temos que saber fazer aliados. Então, nessa direção, o que é que nós estamos analisando? Nós temos força para aprovar uma lei de assistência estudantil? Ou é melhor ficar quieto nesse decreto e reivindicar verbas? Porque vai e põe para votar e piora. Vamos pensar. Primeiro, meu programa aqui, hipotético. Primeiro, é um PLN de restauração de recursos nas universidades, senador. Nós temos que exigir o PLN de suplementação de recursos, senão vão fechar. Primeiro, PLN. Essa questão tem que funcionar as universidades. Porque o elemento material vai se esvair. Né? São os recursos para o pagamento das suas obrigações, né? Das suas obrigações cotidianas. Não tem. Então, essa é a primeira coisa. Esse segundo semestre, PLN, de suplementação de verbas para as universidades. Semana passada, aprovamos um que supre precariamente as novas universidades. Precariamente. Né? Segundo, nós temos que imediatamente garantir o respeito à autonomia, porque isso é lei. Mesmo não tendo esse cômputo geral constituído em relação, não é, à lei orgânica. Então, nós precisamos trabalhar essa questão de uma maneira específica e contundente. Focar. E pensar, é a hora de irmos para cima da lei orgânica? O que acontecerá com essa composição? Melhorará ou piorará? Num momento em que a reforma administrativa estanca nossas carreiras, soma-se a emenda constitucional 95, né, e piora profundamente as relações, não só de trabalho, mas de exercício da função pública. É isso que a PEC 32 faz. Então, derrotar essa PEC 32 é estratégico também para as universidades. Nos separa num apartheid entre típicos e não típicos de Estado. Então, até agora não está claro se os docentes serão, porque eles não. É lei ordinária que regulará sobre isso. Mas está certo, já é certo da proposta, do projeto da PEC 32, que as carreiras estarão estagnadas. Não haverá evolução nas carreiras.
E nós sabemos que a evolução não é ascensão funcional, porque isso acabou lá atrás com o senador Bisol. Eu também tenho boa memória, professora. Então, essa é uma questão que nós precisamos analisar. Qual é o nosso programa de luta para as universidades? A Federal da Bahia, muito bem dirigida pelo reitor João Carlos Salles, realizou um congresso recente. Seria o caso de propormos um congresso nacional das instituições federais de ensino superior e dos institutos federais? Nós temos que ter uma plataforma una, porque nós estamos enfrentando a ferocidade de um governo protofascista. Isso não é folclore, nem não é oralidade da esquerda. Obrigado. Vide o que está acontecendo também transversalmente por dentro das polícias, cegando pessoas no Recife. Os cortes sequenciados, organizados, a linha prevista de privatizações e dissolução do Estado, a voucherização da educação. O ministro Paulo Guedes respondeu a mim, a semana passada. Sim, eu quero voucherizar. Porque aí o pobre não irá à escola pública, ele vai botar o seu filho numa escola privada. Qual? A do bairro periférico? E matar a escola pública? Então, nós estamos vivenciando isto. Portanto, nossos passos têm que ser seguros. Tem que ser passos seguros, pautados numa análise concreta e científica da realidade concreta. Obrigado. Mas a senhora sabe, deputada, que a senhora deu uma ideia que, de certa forma, já está acontecendo, porque a Andifes, Conif, a Abruen e a BRUC, das comunitárias, estão juntas preparando um documento que será levado para o Congresso Mundial de Educação Superior. E a UNE convocou um congresso extraordinário dos estudantes. Exatamente. Vamos estar todos representados. Mas eu quero lhe dizer que essa questão das cotas é muito preocupante, até porque tem universidade aí que está desligando cotistas, em vez de resolver a inclusão de cotistas. Além da quantidade de processos na justiça, questionando a tese, questionando realmente né, a sua autodescrição como negro ou como indígena, enfim. Exato. Então, são vários problemas. Bom, aqui eu falaria mais meia hora, mas deputada, não cabe, muito obrigado. E até eu nem posso, mas quero agradecer. Muito obrigado, foi uma satisfação ouvi-la. Estar nessa mesa especial. Muito obrigada. Nos renovamos nossas energias com a sua fala. Obrigada. Muito obrigado pela participação também. E com isso eu passo a palavra agora ao meu colega Gariba. Eu vou retirar, desculpem, sairei do dispositivo e sempre tudo bem, nós entendemos. Muito obrigado. Nosso debate. Forte abraço. Obrigado, deputado. Senador, beijo. Oi, prazer. Para o meu colega Gariba para fazer a última pergunta, Gariba, já encaminhando. Abraço e beijo no coração, que também está passando por esse momento, que só pede. Beijo. Então. Carregando o encerramento, né, Gariba? Muito obrigado. Não, esse seminário e o dia de hoje, né, mostra a importância da frente se aliar, se aproximar, né, do parlamento, e isso a gente percebeu, inclusive, no seminário regional que nós fizemos, né, professor Rui, e também nesse seminário nacional. A ideia de um congresso, a ideia de fazermos uma audiência pública, enfim, são ideias fundamentais para esse nosso movimento. Então, a última pergunta, eu acho que vai mais assim, exatamente no encontro em que a deputada Alice fez a sua fala, e aí também já aproveito para as considerações finais dos nossos convidados, seria exatamente isso, né? Que estratégias essa frente de luta pela democracia, pela autonomia institucional, deve adotar para colocar o fortalecimento da autonomia das instituições, é claro, na ordem do dia do Congresso Nacional. Não sei se a professora Ângela gostaria de comentar alguma coisa. Eu acho que a pergunta vem mais para o senador, para construir essa articulação como presidente da Comissão de Educação, mas já sabemos de longa data que nada se faz sozinho, né? Todas as conquistas que nós temos no âmbito
das políticas públicas de educação, a gente fez na construção coletiva, com a participação da sociedade organizada, dos sindicatos, da UNE, da Andifes, das universidades, junto ao parlamento. Localmente, em cada estado, nós sabemos da nossa luta, seja com a Assembleia Estadual, seja com os nossos representantes federais. Essa é uma construção contínua. Então, acho que um caminho é manter essa unidade, senador, e buscar ampliar. Nós sentimos realmente aquela nossa frente parlamentar de apoio às universidades federais. Eu não sei se é porque eu me afastei mais, Rui, mas eu acho que ela está mais opaca agora, mais distante. Eu não estou falando da comissão, senador, estou falando de uma frente parlamentar com quem a gente articulava, da qual Alice Portugal, por exemplo, era sempre presente. Então, eu acho que uma questão é a unidade, seja para qual estratégia for, é manter essa construção, essa unidade com o parlamento, com as instituições e com a sociedade civil. Isso é fundamental, seja para a educação, para a questão da pandemia, a questão do orçamento das universidades, etc. Então, já na linha da minha finalização, eu quero novamente agradecer e quero aqui relembrar e assim, fico feliz, senador, da sua proposição, né, da deputada sobre um Congresso Nacional, se a gente pautar a lei, voltar à pauta a lei orgânica, a questão do financiamento, e a Alice colocou aí as urgências, né, as urgências urgentíssimas, que é a questão da sobrevivência das universidades e institutos neste momento de segundo semestre, não é? Até porque nossos meninos e meninas estão indo embora, sejam os estudantes, sejam os professores. Nossos grandes pesquisadores, tendo um avião que o receba, estão indo embora. Eu digo isso dentro de casa, eu sinto isso. Pesquisadores da minha família que estão comigo dizem isso todo dia porque tem intimidade. E eu tenho certeza que os outros não dizem porque tem medo que eu faça alguma coisa diferente. Mas, enfim, eu creio que nós não podemos esquecer nesse momento a questão da lista tríplice. A gente vai atacar a lei orgânica, claro, vamos trabalhar com a lei orgânica. Agora, tem coisas a miúde que nós precisamos trabalhar. Nós não queremos lista tríplice. Nós temos que chegar ao patamar dos institutos federais e ter a lista uninominal. Isso é a lei de 95, 91, 92, e o decreto 1916-96. A gente precisa modificar isso para que a gente trabalhe na frente, né? Não ter lista tríplice. A lista tríplice garantida, né? Por mais que se garanta, que é aquele entendimento do STF, não garante a gestão democrática. O eleito não ser nomeado, não temos a garantia da gestão democrática. Não temos, porque o projeto vitorioso construído pela comunidade não está na gestão da universidade. Portanto, essa questão da lista tríplice precisa cair, não é? E a questão orçamentária, e eu me somo aí aos debates no que puder contribuir, não é? Sempre com muita coragem de falar claramente o que construímos, mas exatamente o que falta construir. E, assim, outro dia, acho que amanhã nós vamos ter a UNE, os sindicatos, etc. Gente, precisamos dar as mãos. Nós só avançaremos se nós não soltarmos as nossas mãos em defesa da democracia e da autonomia das universidades. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, professora. Senador, por favor. Eu quero aproveitar e também pedir licença, porque já estou com vários compromissos atrasados, mas só reforçar aí o que já foi dito. Quando eu fui presidente da Comissão
do orçamento, em 2019, tinha esse mesmo problema dos recursos para as universidades, para a Bolsa de Estudo, da CAPES, do CNPq. E nós fizemos um movimento, eu como presidente da Comissão de Orçamento, né, contribuí bastante para isso daí, e nós impusemos ao governo, né, condições para votar alguns PLNs que ele queria, em troca da liberação de recursos para as universidades, né? Se não resolvemos 100%, pelo menos amenizamos muito o problema. É esse assunto agora que a Alice Portugal traz, né? Exatamente de vir um PLN, porque as universidades estão à míngua. Se não forem suplementados os recursos que têm, nós não teremos recursos para funcionar até o final do ano. Mas eu quero falar aqui para vocês, aqui do fundo do meu coração, que eu sei que a sociedade civil vê o Congresso Nacional com um certo preconceito, né? Os políticos, de uma maneira geral, não são bem vistos, né? A imprensa contribui muito para isso, faz assim, pinta o papel do político como se fosse um ser extraterreno que veio de outro planeta, e não, uma expressão legítima da sociedade brasileira, que naturalmente multifacetada, com múltiplos valores, e que, evidentemente, eu entendo que o Congresso Nacional é um retrato, né? Não muito exato, porque a gente sabe de outras forças que distorcem a vontade popular, mas da sociedade brasileira. A minha experiência de parlamento, que não é pouca. Quando se tem uma boa causa, com bons argumentos, que a gente consegue mobilizar a sociedade, então, no mais das vezes, a gente consegue, né, alcançar aquele objetivo que a gente procurava. Claro, estou falando em tese, em experiência, em perspectivas e em percentuais. Por exemplo, a causa das diretas já, nós perdemos. Era um movimento que mobilizou toda a sociedade, mobilizou o Congresso Nacional, vivíamos tempo de ditadura, de abertura democrática, etc. e tal. Mas nós temos agora, por exemplo, um exemplo recente do Fundeb, que foi uma grande vitória. Quer dizer, a gente tendo uma boa causa, tendo bons argumentos, sabendo convencer, tendo tempo particular, nós já tivemos inúmeras vantagens, vitórias, né, vantajosas e boas para a sociedade brasileira. Então, eu sou um velho batalhador no Congresso Nacional e sempre que posso eu trabalho nesse sentido de mostrar que precisa haver maior integração e não ver o Congresso como uma coisa à parte, que haja um divórcio entre a sociedade e o Congresso. À medida que a gente convive mais, a gente se aproxima mais, a gente aperfeiçoa essa relação e dessa força a gente termina tirando coisas boas para o nosso país. Então, vamos acreditar que, em grande parte, vai depender de nós mesmos defender boas causas, com bons argumentos, com muita articulação, com um bom poder de convencimento, a gente termina votando sempre boas matérias. Nem que não seja sempre, mas quase sempre, né, matérias boas e importantes, né, para o nosso país. Então, a minha pregação é no sentido de haver cada vez mais essa interação entre o Congresso e a sociedade para a gente lutar por causas que são importantes para a nossa democracia, para a nossa nação, e nada mais importante para o futuro de qualquer nação, e a história reflete isso daí, do que a gente estar junto na causa da educação, da cultura, do saber, da ciência, do conhecimento, que efetivamente isso é que faz o grande diferencial entre as nações de hoje. Se antigamente eram os recursos naturais, evidentemente que hoje é a ciência e a tecnologia que faz o diferencial
né, em todas as nações do mundo. Então, para isso, nós temos que nos preparar e temos que avançar muito, porque efetivamente nós estamos atrasados. Então, aqui, acredito que a gente que é político sempre tem aquele tom otimista. De certa forma, muitas vezes tem um pouco de ingenuidade. Mas eu acho que um velho como eu, de 71 anos de idade, com 40 anos de parlamento, já tem uma certa autoridade para dizer que vale a pena a gente acreditar quando se tem uma boa causa. Então, quero agradecer a todos vocês, parabenizar pela iniciativa e me prontificar. Estarei sempre à disposição, né, e ao alcance de todos para lutar pelas boas causas da democracia do nosso país e, evidentemente, dentre elas, a educação e a saúde, que são as mais importantes para colocar o nosso país num bom caminho. Muito obrigado a todos, foi um prazer, uma tarde enriquecedora, num dia muito comprimido. Eu cheguei em cima da hora de tantos compromissos que eu tinha e já estou atrasado em alguns compromissos, mas valeu a pena e parabenizo a vocês pelo alto nível, né, do debate que nós tivemos hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, senador. A sua presença é que enalteceu esse momento importante, esse debate, junto com a professora Ângela, com a deputada Alice. Então, eu quero também agradecer a presença de vocês, o convite que vocês receberam, gentilmente receberam e aceitaram, e me despeço aqui passando a palavra para o professor Rui, para dar os últimos informes e a despedida. Pois olha, Gariba, obrigado. Eu estou de alma lavada e de esperanças renovadas com a participação de cada um de vocês e quero agradecer em meu nome, em nome de toda a comunidade. Olha, é um orgulho termos representantes como o senador Marcelo, como a deputada Alice, como a nossa querida amiga Ângela Paiva. Amanhã temos uma nova mesa onde a comunidade, com servidores técnicos, docentes, estudantes, estarão participando. Estão todos convidados para que a gente possa também ter esse olhar, que é um olhar fundamental e importante. Viva a Universidade Pública, viva os institutos federais. Muito obrigado e boa noite a todos. Igualmente.